Olá, estamos começando mais um Em Foco, hoje com uma pessoa muito importante, uma pessoa muito ilustre aqui no nosso estúdio. É o professor José Luiz Tejon Megido, que veio de São Paulo para ministrar uma palestra na Unipar. E nós o convidamos para essa entrevista. Professor, pelo seu currículo, a gente percebe que você transita em várias áreas. Educação, fazendo doutorado, artes, que fez o mestrado e especializações em RH, em marketing, agricultura sustentável, agronegócios, enfim. O senhor é um profissional eclético, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, é importante ser eclético? É muito importante ter várias competências, porque mesmo um médico especialista, ele não sobrevive se não for um hábil e um inteligente construtor de equipes e compreender as relações, não só técnicas, né, da função dele, mas inclusive administrativas e comerciais, né, e do próprio marketing do médico. Então é necessário que a pessoa tenha uma visão ampla, que sempre se forme, busque novas competências. E uma coisa que tem que eu creio que mudar um dia, a pessoa pega, se forma, tira um diploma e depois nunca mais revalida o diploma. E carteira de motorista você tem que revalidar a cada 5 anos. Então era necessário que também todo mundo revalidasse os seus diplomas. E ao revalidar o diploma ia ter que integrar e compreender competências novas necessariamente. Quer dizer, a continuidade dos estudos é importante sempre. Quem para de estudar morre, não tem saída. Por quê? Porque o mundo demanda competências novas, que significa esforços novos. E significa estudos permanentes e laboratórios, né, e práticas permanentes. O mundo hoje não dá espaço para a pessoa estacionar. O estacionamento em vida cobra um preço gigantesco, que as pessoas não gostam, né? Tendem a estacionar, uma boa parte delas, mas depois o mundo cobra um preço. E a pessoa reclama e não gosta, mas o segredo é tão simples quanto o trabalho intensivo, estudo intensivo. E isso tem que ser feito se a pessoa gosta. Se a pessoa não gosta da arte em que ela está envolvida, vai ser difícil aprender competências novas, estudar mais, ler mais, né? Portanto, a gente volta necessariamente a uma busca da vocação e do dom. É fundamental, eu acho que um ser humano de sorte é aquele que encontra o seu dom aos 5 anos de idade. Isso é uma sorte gigantesca, uma grande felicidade, né? Quando você tem 40 anos e não encontrou o seu dom ainda, é um inferno em vida isso. E como que a gente vê hoje em dia os jovens, por exemplo, vamos focar nos jovens? Os jovens nunca tiveram tanta oportunidade de conhecer e ver coisas no mundo como agora, nunca houve. E não é muita coisa? Pois é, tem que aprender a discernir, mas a oferta e essa quantidade de visibilidade, de interação que o mundo permite nos últimos 20 anos, é sensacional por um ângulo. Agora, se só ficar na superfície dessa bola, dessa circunferência, você fica que nem um lumping digitalis, então não penetra em nada. Mas a partir do momento em que compreenda a possibilidade que este mundo interativo oferece, um jovem pode em um ano virar global, ele pode com altíssima velocidade fazer pesquisas que no passado levaria décadas, seria até impossíveis de serem feitas por uma pessoa. Então o arsenal de informação é gigantesco. Aprender a discernir, separar joio do trigo, né? Isso é algo que precisa ser feito desde criança, desde pequeno. Porque o que não se aprende até os 7, 8, 9, 10 anos de idade, depois de adulto é difícil. E isto é julgamento, é valores, né? São os valores, através dos valores que você vai fazer filtros. E as nossas escolas estão preparadas para dar uma educação com esse olhar? Eu acho que a gente precisava até tirar um pouco essa fúria que se tem, e o próprio educador que assumir que ele é o salvador da pátria, né? Eu diria, a pergunta é muito mais, será que a nossa cultura está à altura? Será que as nossas comunidades estão à altura? Será que o entorno onde um ser humano é formado está à altura disso? E a escola faz parte disso. Mas é o clube, é a escola de samba, é a comunidade, é o quanto que tem de cultura ali estimulada na sociedade, teatro, ciência, esporte, é um pouco maior do que a escola. A escola em si precisa passar por uma grande revolução tecnológica, porque
Não dá para você pedir para uma professora de uma cidade pequena, por exemplo, competir com a Disney, competir com a Universal Studios, competir com a Rede Globo. É preciso ter aportes tecnológicos, industriais e empresariais para que hajam instrumentos de mídia que permitam uma professora, um professor utilizar tudo isso e ter ali uma aula lúdica, criativa, né? Atrair atenção, porque o desafio do ensino é ensinar todo mundo. É um desafio gigantesco, porque uma parte das pessoas não quer. Então uma coisa é ensinar 20% que quer, a outra coisa é ensinar os 60% que querem mais ou menos. A outra coisa difícil é ensinar os 20% que não querem. Então é um desafio grande que precisa ter muito atrativo, muitas coisas atraentes, né, criativas e lúdicas, para você obter uma horizontalidade maior do desejo e da vontade do estudo, né? E essa estrutura de escola, quando nós teremos? Eu acho que nós teremos quando nós aportarmos na educação interesses e investimentos pesados empresariais. Eu creio, por exemplo, que uma Rede Globo de televisão tem um papel educativo gigantesco. Tanto é que quando em uma novela da Rede Globo, eu me recordo de uma já um pouco antiga, do Salvador da Pátria, em que havia ali uma professorinha, né, que era interpretada pela Maitê Proença, aquele personagem, aquele papel da Maitê Proença aumentou consideravelmente a autoestima das professorinhas no país todo. Então o poder de educação que tem uma Globo, que tem uma produção cinematográfica poderosa, precisa se passar para o mundo educacional. Então eu creio que nós deveremos ter uma Globo educacional, uma Disney educacional, assim como esses movimentos já começam a vir. Já existem companhias de mídia entrando no mundo da educação, porque não dá para competir sem um artefato midiático moderno. E é preciso dar uma aula de biologia com um mundo como você vai ver o Harry Potter. Você precisa ter esse mesmo suporte para interessar e outra, aumenta a velocidade da compreensão. Então acho que os educadores também precisarão ter uma visão também de atração desses aportes e suportes tecnológicos, como tem em todas as outras áreas. Medicina, um monte de laboratórios, mega empresas químicas fazendo uma série de investimentos, engenheiros têm um artesanal imenso de aportes industriais, e a educação, a gente vê ainda uma professora, um professor, já com os seus laptops, etc., mas ainda muito distante do que é estes investimentos tecnológicos e de pesquisa, né? E de pesquisa e de ciência que outras áreas têm, que para nós na educação, acho que talvez até por rejeição da própria classe educadora, talvez isso não tenha vindo tão rápido quanto pudesse vir. Professor, nós encerramos o primeiro bloco conversando sobre educação, tecnologia na educação, e o senhor disse que por parte dos educadores parece haver uma rejeição, talvez por isso a tecnologia não tenha chegado tão rapidamente ao nosso setor. É um sentimento que eu tenho, né? Não tenho uma pesquisa sobre isso, mas a impressão que me dá no convívio com a média dos educadores é que parece haver um certo afastamento do ambiente empresarial, industrial, tecnológico, como se isto significasse uma afronta ou algo do tipo. Em outros segmentos, esse vínculo é imenso, e os aportes de capital e de dinheiro em pesquisa, em ciência, né, são grandes. Nós precisaríamos investir muito mais. Não é só o setor público que tem que fazer isso, tem que haver realmente uma entrada firme da iniciativa privada, mas também não é só os fundos que passam a comprar as redes universitárias ou as escolas. Não estou dizendo só neste lado de comando das escolas em si, e sim numa atração de empresas de mídia, empresas de TI, empresas de tecnologia, para investimentos em ciência, em pesquisa e descobertas, né? Como existem no mundo sendo feitas. Sabe-se hoje que o design de uma sala de aula muda o nível de resultado dos alunos. O design da sala de aula, o design dos móveis altera o resultado dos alunos.
Então existe muita coisa a ser trazida para o mundo da educação, que já se sabe nas áreas de marketing, nas áreas de varejo, em outras, que com certeza ampliariam consideravelmente a qualidade da performance média dos alunos. E não achar que você vai ter gênios, todos professores com varinhas mágicas na mão, conseguindo fazer o que a estrutura em volta não ajuda a fazer. E o que falta para, enfim, para se investir dessa maneira? Movimentos falta existem. Gestão? Movimentos escolar? existem. Você vai, por exemplo, o MIT nos Estados Unidos é fantástico. Ali você integra ciências humanas com exatas, com um tremendo de uma estrutura e trabalhos concretos, extremamente bem. Mas são os administradores das escolas avançados. que não conseguem? É uma visão cultural de povo. Uma visão cultural de povo, de cultura, de história da educação, né? E isto vai se mudando e eu acho que tende a mudar com velocidade no Brasil também. Nas suas palestras, o senhor dá palestra no Brasil inteiro, é isso? E fora do Brasil também? Costuma ser convidado? É. Qual é, assim, o assunto que mais as pessoas querem ouvir nesse momento? O assunto mais presente no mundo inteiro é superação, é engajamento, significado, sentido de vida. Este é o tema mais dominante, né? Eu dou palestras em vendas, em marketing em agronegócio, aspectos empresariais, mas a maior demanda é uma certa necessidade de compreensão de significado, sentido de vida. Por que eu devo dar o melhor de mim, por exemplo? Né? Qual é o meu limite de potencial? Por que eu devo confiar? São questões muito humanas, clássicas, isso não é nada novo. São questões que os filósofos já estudaram há séculos e que estão aí presentes de uma maneira muito viva. Questões da ética, né? Que estão aí presentes de maneira muito viva. E esta luta humana contra a entropia, porque a entropia é uma força do universo que tende a fazer as pessoas estacionarem, os sistemas universais a estacionarem, a entrarem e ficarem decrépitos, e a natureza se ajusta, ela se ajusta por si só e faz parte do jogo da natureza, né? Estrelas envelhecem e explodem, terminam, há uma força entrópica da natureza. E o ser humano, como pensa, né, ele não aceita essa natureza, porque o sofrimento da entropia é grande. E você não consegue competir, ao mesmo tempo, se permitindo deteriorar. Então você até deteriora, até para, estaciona, mas a angústia e a infelicidade é muito grande, a não ser que você enlouqueça ou perca a possibilidade de pensar. Então, como nós pensamos e olhamos e imitamos e vemos, nós temos esta coisa da entropia, mas ao mesmo tempo temos que lutar contra. E a luta contra se dá através da criatividade, da criação permanente e constante. O meu médico, Dr. Macedo, me disse outro dia que tem alguns estudos que já relacionam pessoas que param, pessoas que estacionam, pessoas que se aposentam, por exemplo, e passam a não fazer mais nada, são pessoas que aumentam consideravelmente sua chance de ter Alzheimer, porque param de lubrificar os neurônios, de colocá-los em atividade. Então, uma das grandes lutas que tem hoje no mundo é essa. O mundo é veloz, existe um grupo de seres humanos criadores que geram ciência e tecnologia em altíssima abundância. Isso é distribuído hoje com muita facilidade no planeta inteiro. E você, para estar dentro de uma entidade, seja ela qual for, uma escola, uma empresa, você tem que ser competitivo. Competitivo, você tem que estar engajado, você tem que estar com paixão ali. E tem que ser criador, criativo. Então, esta luta é a grande luta que existe nas empresas. Terminamos sendo chamados para fazer muitas palestras, exatamente para criar alguns momentos de reflexão, mexer com as pessoas, no sentido delas reverem posicionamentos e... Isso não acaba, assim, surgindo algumas neuroses? Eu acho que neurose surge quando a pessoa não tem o que fazer. Quando a pessoa se transforma num fardo,
Ou quando ela, ao contrário, também tem que dar uma certa distância, ela vira um carregador de fardo, né? Porque se ela permite, os fardos se aproximam e chega uma hora que ela não consegue carregar tantos assim. Mas quando a pessoa para de criar, quando a pessoa para de ter um sentido maior pelo qual ela vive, e a obra que ela tira dentro de si continua a ter importância, ela entra em processo de crise. A não ser quando ela tenha realmente doenças cerebrais. Então também tem que... Loucos existem, bipolares existem, existem doenças mentais que têm que ser tratadas por psiquiatras com medicamento químico. Então, tirando este percentual, né, que precisa de tratamento científico, o resto dos seres humanos é uma questão de botar o cérebro para pensar, jogar fora uma série de pensamentos inadequados que foi construído ao longo da sua vida ou desconstruído e se movimentar. Quando ela passa por uma tragédia, ela leva um choque. A tragédia, você nunca será igual depois de uma tragédia. Mas não é todo mundo que melhora depois de uma tragédia. Muitos pioram, né, inclusive. Mas você jamais será o mesmo depois de um choque veemente. E como está reservado a todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, um choque veemente, é importante que, quanto mais jovem possa ser, compreenda o universo que o cerca. Entenda que ele é incerto, que ele é cheio de sortes e azares. Aliás, sorte e azar existe sim. Já não existe só, existe sim. Existe. Não é sempre o mais bem preparado que consegue o melhor, porque existem nuances, segundos, instantes, palavras que diz, palavras que não diz, que alteram os destinos. Então, existe um fator absolutamente incerto que também nos envolve, que a gente tem que compreender. A não compreensão das regras da natureza faz com que a gente viva processos ilusórios muitas vezes, vive uma vida inteira ilusória, até a hora que chega um choque inevitável, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, na hora da morte. Na hora da morte você é chamado à razão, nem que seja por um minuto. E naquele minuto talvez você reveja tudo o que você deixou de fazer e talvez você diria, se eu fosse viver de novo a vida, eu acho que eu prestaria muito mais atenção e talvez tivesse chutado muito mais balde do que chutei e evitado muitos baldes que eu chutei à toa que não devia ter chutado. Mas essa reflexão, né, do ser humano, ao contrário do animal que não consegue fazer, ou da planta, acho que é o que nos separa. E acho que o século XXI ele vai reservar ao ser humano estudos e compreensões, né, dos nossos sistemas neurônicos, no sentido de revermos e reprocessarmos e realizarmos uma certa reengenharia de como pensamos, sem que precisássemos passar por traumas. Vou agir agora, mesmo sem ter passado por trauma, como se tivesse. E o que eu faria? Acho que isso ajudaria muito as nossas mudanças, né? Sim. O senhor também centra as suas palestras no seu livro autobiográfico que foi lançado há pouco tempo, O Voo do Cisne. O Voo do Cisne, Que mensagem o senhor se propôs a passar ou se propõe a passar? No Voo do Cisne, a mensagem é que eu sofri um grave acidente aos 4 anos de idade, uma queimadura no rosto, e fiquei 14 anos semi-internado em hospitais. Família pobre, sou filho adotivo. Então eu passei dos 4 anos. Bom, já da minha origem, do meu nascimento, minha mãe biológica praticamente teve que fugir da Espanha para que eu pudesse nascer, etc. Eu não conseguiu me criar, ela entrou para o Santos, né, onde vinham os imigrantes, e lá eu fui adotado por um casal, Antônio e Rosa, um português, e uma filha de imigrantes alemães, que me criaram. E aos 4 anos tive um acidente grave, passei dos 4 até meus 15, 16 anos, entrando e saindo de hospitais públicos. Então eu tive uma experiência na infância e na juventude muito, muito marcante com relação a ter que se recriar, ter que se refazer a partir de uma base pobre, uma base humilde de condição de vida. E foi uma experiência muito grande, onde a partir daí eu consegui me recriar, mas com auxílio da arte, auxílio da música, uma série e da própria comunidade, né? Aquela comunidade ali da cidade de Santos naquela época era muito interessante, anos 50, 60. Santos seria naquele período, acho que depois de São Paulo e Rio de Janeiro, provavelmente a cidade talvez mais importante do Brasil, porque é por onde fluía a grande economia brasileira, do porto, do café, etc.
Então era uma sociedade dos imigrantes, muitos imigrantes, era uma cidade globalizada, né? Ali você tinha 60, 70 etnias diferentes de imigrantes que passavam por ali e muitos ficavam. Então aquela coisa toda foi muito importante. E o Voo do Cisne, que eu fiz há 10 anos atrás, é um livro que trata dessa visão autobiográfica, que é uma... Eu peguei a história baseada no conto do Hans Andersen, em que tratava do patinho feio, né? Que um patinho se achava, nasceu no meio dos patinhos, e era feio, era esquisito, era diferente e tal, era muito maltratado pelos outros. Aí um dia ele foge, depois de tantos maltratos, ele foge lá da granja que ele vivia, vai viver no mato, passa o tempo, um dia ele chega num lago, um lago grande, bonito, e ele vê aves lindas voando, né, no meio do lago e fica imaginando como eu seria feliz se fosse igual àquelas aves. Aí quando ele vê no espelho d'água, ele vê o reflexo de uma ave igual àquela. Então ele não era um pato, ele era um cisne que nasceu no meio dos patos. Essa é a fábula, né? E o patinho feio então trata um pouco isso do que muita gente se sente. Muitos seres humanos se sentem patinhos feios, e mesmo as lindas e os belos. Eu tenho feito aí ultimamente, até participei de um amigo que convidou para fazer uma palestra para Top Model, mulheres lindas e belas, mas você pega 30 mulheres belas, elas, o talento que elas têm de ver defeito em si mesmas é impressionante, né? Então não é que é só a questão dos feios ou dos mais ou menos. Os belos também têm bastante sentimentos de patinho feio, que é o sentido de que, na verdade, você tenha uma alma a ser revigorada, né? Que ela fica lá na sua criança, tem que trazer isso para fora. E o único sentido de viver é compreender qual é a sua obra. A planta tem uma obra, né? O boi tem uma obra, né? O suíno tem uma obra, né? A maçã tem uma obra, né? O ser humano também tem uma obra, que não é só como o animal, não é só de procriar e preservação da espécie. Ao ser humano foi dada a capacidade de pensar, de elaborar. Então a obra do ser humano é o que ele extrai de si na forma da arte, na forma da ciência, na forma do esporte, na forma de contribuições efetivas para a civilização. E enquanto não encontra isso, sofre muito. Isso pode ser uma coisa simples. Uma bordadeira que apaixonadamente borda, ela está extraindo de si uma coisa de extrema satisfação. Não estou falando que tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser administrador, empresário, nem nada. Uma tricoteira apaixonada está no exercício desse amor. Então, esse é o sentido efetivo. Por isso, pessoas que são medianas no encontro da sua obra sofrem muito. Porque sofrem de uma insatisfação que não sabe de onde vem e por que vem. Aí fica dizendo que é problema de dinheiro, que o problema é de coisa. Quando o problema não é dinheiro. Dinheiro básico é importante, mas dinheiro acima da média é desgraça. Então não é o problema do dinheiro, é o problema o que você faz efetivamente com o criar de dentro de si durante uma vida. E quanto mais você vai ficando 60, 70, 80 anos de idade, mais isso pesa, né? Então, quando você tem 25, não entende muito bem isso. Aos 30 também não. Mas quando vai passando dos 50, 60, este aspecto do sentido do viver passa a ter uma importância muito grande, porque você já começa a ver o quão óbvio é a finitude. E quando o seu público é o jovem, como é que você ensina para ele o sentido de viver, ou desperta nele? Desperto nele, principalmente a necessidade de refletir. O aspecto dele aproveitar os momentos, ter intensidade. Então a intensidade que ele tem que ter, a mesma intensidade que ele tem que ter na balada, e não é ruim que tenha intensidade na balada, ele tem que também ter essa intensidade na escola, ele tem que ter essa intensidade no trabalho. Se ele não tiver intensidade nos momentos, os momentos se vão, os instantes se passam. E o tempo é muito mais veloz do que ele imagina. Então, se você pudesse voltar no tempo e viver novamente, mesmo sem mudar o destino, o que você faria de diferente? Você prestaria mais atenção, aproveitaria cada instante, porque esses instantes vão fazer falta lá na frente. E uma coisa importante na vida é o discernimento. Em qualquer ambiente que você vai, você se transforma naquilo que você põe sua atenção. Então, numa classe de alunos, se você presta atenção nos mais brilhantes,
Você pode não ficar mais brilhante como ele, mas você vai ficar melhor do que a média. Se você presta atenção e só se dá bem com os mais incompetentes, você inevitavelmente vai fazer parte do grupo dos incompetentes. Não que essa turma, por exemplo, não possa ser sua amiga, você não possa gostar deles e tudo mais, mas é separando as coisas. Por exemplo, o papel de um estudante competente é ser bem-sucedido no estudo. Ele não está ali para fazer outra coisa. Como amigo, como colega, como sair para a noite e para a balada, isso aí não tem o que ver. Vá com os que sejam mais competentes também para a balada. Né? Não vai com o incompetente para a balada porque enche o saco. Agora, os papéis são, eu entro numa empresa, vou trabalhar numa empresa, eu quero saber quem é o melhor, eu quero saber em quem eu vou me espelhar, quero saber com quem eu vou aprender, e não no funcionário que está lá reclamando, que está sempre chiando, que não quer ficar, que está sempre... Eu jogo meu tempo fora ali. Então essa capacidade de prestar atenção e de escolher os relacionamentos é muito importante. E atenção, novamente, o melhor relacionamento para uma balada não é o melhor relacionamento para ser bom na classe, que às vezes também não é o melhor relacionamento para ser bom na empresa. Então, em quem você presta atenção, quem você usufrui e onde você se liga neuronicamente, porque os nossos neurônios se comunicam, independente da gente querer. Professor, mudando um pouquinho de assunto, antes de começarmos, eu perguntei sobre a impressão que o senhor teve da região. É a primeira vez que o senhor vem nessa região? Eu trabalhei muitos anos na área agrícola, na Agroceres, na Jacto, e esta região, eu trabalhei até os anos 90, era uma região aqui, para esta área aqui do Noroeste, em que ela não era muito desenvolvida no ponto de vista agrícola. Então nós frequentávamos mais a região lá do oeste do Paraná, Maringá, etc. Eu fiquei muito surpreso com esse trajeto que fizemos hoje de Maringá para cá, vendo que nesta macro-região tem, por exemplo, um polo extraordinário na área de moda, na área de design, uma agricultura tecnificada. Aqui, no passado, foi uma região de algodão, que eu me lembro, foi uma região sempre também de pecuária, e hoje, do ponto de vista do agronegócio, eu gosto muito dessa ideia da integração lavoura, pecuária, floresta, porque isso está dentro da modernidade, da sustentabilidade, e aqui existe esta condição. E vocês têm aqui uma área geoeconômica muito interessante, porque ela não é nem Paraná, ela não é nem São Paulo, ela não é nem Mato Grosso. Né? É um bloco, né, geoeconômico, que se pudesse se definir num estado novo, formaria uma geoeconomia diferenciada, com um pedacinho de Mato Grosso, de São Paulo, e do Paraná. E ver a escola, né? É sempre fundamental a educação, e a Unipar tem aqui, pelo pouco que eu já soube, idealizadores e mentores, né? Valorosos, né? Já ouvi falar da Dona Neiva, né? E essas pessoas fazem a diferença na vida. Né? Ainda não conhecia a Dona Neiva, ouvi falar, mas tenho certeza que essas pessoas fazem a diferença e são exemplos importantes a serem olhados. Eu estou vindo agora de uma palestra na Bahia, na Fundação José Carvalho, que é um lugar, é um empresário que já está hoje com mais de 80 anos, mas ele doou 94% das ações da indústria, da empresa dele, era uma empresa de mineração, uma metalúrgica grande no interior, em Pojuca, no interior da Bahia, ele doou para a fundação. Então a fundação é acionista da empresa. E essa fundação cuida de 6.000 crianças em uma ação de educação extraordinária no interior da Bahia. Então pessoas como Zé Carvalho, Donas Neivas, esses seres humanos que às vezes a gente não presta muita atenção, a gente fica mais buscando exemplos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, essas pessoas estão por aí no Brasil. E o Brasil é um país extraordinário, e quanto mais a gente vem e mergulha hoje no interior dele, mais você fica encantado. Já foi a época de ir para a capital. A época agora é de vir para o interior, porque todo o progresso, todo o futuro, desenvolvimento, e tem cidades interessantes, Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso, que era 20 anos atrás, o que é hoje, mesmo esta região, o que a gente vê aqui, é fascinante. O Brasil é efetivamente um país único no planeta. Único. Tem bagunça, tem desorganização, nenhum país é perfeito, nem em todo lugar as coisas são governos, mas o Brasil, com essa mistura de raças que aqui se deu, e com esse domínio dos trópicos,
que é uma coisa encantadora, o Brasil conseguiu dominar a tropicalidade, né? Isto é um fator diferencial maravilhoso para o Brasil. Então, daqui para frente só temos a crescer. Só temos a crescer e eu espero que preservando a diversidade, né? Preservando um humanismo que talvez tenha sido um fator marcante, porque as pessoas que vieram trabalhar e fazer o Brasil acontecer foram pessoas muito sofridas, desde os escravos, né, os próprios índios no início, naquelas tentativas de escravização, os escravos africanos e depois todos os imigrantes. Nenhum imigrante veio para cá rico, maravilhoso, espetacular. Então o Brasil tem uma base de formação de gente que traz no seu gene a compreensão do que significa o sofrimento. Então, que o Brasil seja um país com fundamentos de solidariedade e de eliminação de qualquer tipo de preconceito, essas coisas todas, que em outros lugares você vê isso ainda de uma maneira primitiva, né? Então, vamos torcer. E o nosso tempo acabou, professor. Muito obrigada por ter vindo, por ter nos contemplado com esse bate-papo interessante. E esperamos contar mais vezes com a sua visita. É só ser convidado, irei. Obrigada pela audiência. Na próxima semana, voltamos.